Entrevista. 1h23, natural de Belo Horizonte, vereador eleito em 2020 com votação expressiva na capital, Nicolas Ferreira se tornou ontem o deputado federal mais votado da história de Minas Gerais. Ele vai ocupar uma das 53 vagas destinadas ao Estado no Congresso Nacional. 26 anos, formado em Direito, autor de livros sobre política e religião, Nicolas é recorrente nas lives e outros ambientes próximos ao presidente Jair Bolsonaro. No embalo dos quase 1,5 milhão de votos dados a Nicolas, o PL, partido dele, elegeu outros 10 deputados federais, se tornando a maior bancada partidária de Minas no Congresso. Pois é, e o Itatiaia agora de hoje recebe aqui nos estúdios vereador e agora deputado federal eleito por Minas Gerais, Nicolas Ferreira. Boa tarde, Nicolas, vou te chamar de vereador e deputado agora. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, João. É um prazer estar aqui. Boa tarde aos ouvintes da Itatiaia. Ô, vereador, eu falei correto no plural? O senhor é autor de livros? Porque eu conheço um, né? Livro somente, ainda só o Cristão e a Política. Tem mais um vindo aí ou... Talvez. Tá faltando tempo. Deixa passar essa tempestade, né? E aí depois a gente escreve um livro aí. Eu já pus no plural aqui porque eu sei que vem mais por aí. Queria que o senhor dissesse pra gente, pro ouvinte da Itatiaia que nos acompanha, também com imagens no YouTube, a que o senhor atribui o seu estrondoso sucesso nas urnas ontem? Existe uma lei que ainda o STF não revogou no Brasil, que é a lei da semeadura, né? Aquilo que você planta, você colhe. Então, realmente, eu plantei durante bastante tempo aí trabalho e tenho colhido isso. E, obviamente, né, agradecer aqui a oportunidade também aos mineiros. Passamos aí em quase 70 cidades rodando fisicamente, né, fazendo 2, 3 agendas por dia, além dos vídeos, né, na internet, as lives. Então, quero agradecer, né, a cada município aí que votou em mim, a cada pessoa que dedicou sua confiança. Eu devo a lealdade a vocês, né, ao presidente Bolsonaro também, que me apoiou no último dia de campanha, né, a última live foi comigo, a gente fez uma força-tarefa ali para que ele entrasse. Colocamos quase 300 mil pessoas ali no nosso perfil do Instagram. Então, devo a ele, né, a minha confiança. E agora nessa reta final aí da força total para poder reeleger o presidente. Nicolas, o que está nos planos aí? Quais que são os seus projetos? Quais as pautas? Qual vai ser o seu trabalho a partir de agora no Congresso Nacional? Ampliar o nosso trabalho, que já estamos fazendo aqui como vereador em Belo Horizonte. Graças a Deus temos 12 projetos protocolados e 2 já aprovados que viraram leis. Um que diz respeito à transparência com relação aos créditos suplementares que o prefeito simplesmente solicitava para a Câmara. E imagina você, né, pedir ali, dar uma resposta na prova e não justificar. Basicamente fazia isso com o seu dinheiro, com o nosso dinheiro. O Calil, para vocês terem ideia, no ano de 2020, em dezembro, 29 de dezembro, ele pediu quase aí de 34 milhões de reais solicitados e foi dados para a prefeitura sem nenhum tipo de justificativa. Então, esse projeto faz com que o executivo justifique o porquê que está solicitando ali aquele dinheiro. E o outro diz respeito a colocar no contraturno das escolas municipais, educação financeira, noções de direito e de cidadania, que eu acredito que a gente tem que focar aí na base. Então, lá no Congresso dá para a gente ampliar o nosso trabalho, pegar pautas que são importantes para o povo conservador, que em defesa da nossa família, defesa aí contra o aborto, né, da legítima defesa, com relação ao armamento, de defender a nossa segurança pública. Um abraço para toda a polícia militar de Minas Gerais, polícia civil, todas as forças aí de segurança pública. Pode ter certeza que vocês terão lá um grande aliado ali no Congresso Nacional. Vereador, deputado eleito, como é que o senhor projeta o seu trabalho no Congresso no ano que vem, tendo em vista 2 cenários possíveis, a reeleição de Jair Bolsonaro e a vitória do candidato Lula do PT? Eu acredito que a reeleição do presidente Bolsonaro, de fato, é uma possibilidade. Nós tivemos aí mais de 2 milhões de votos do que a eleição passada. Fizemos muitos senadores, né, como Magno Malta, como Damares, Jorge Seife. Acredito que nós temos aí a maior bancada, né, se não me engano, quase aí 100 deputados dentro aí do partido do PL no Brasil todo. Então eu vejo que o cenário é de, se o presidente ganha, acredito que nós vamos manter a nossa liberdade. O país está crescendo, né? Enfrentamos uma pandemia mundial, enfrentamos uma guerra que também afetou aqui o nosso país. Então, a busca agora realmente é pelos indecisos. Tivemos os votos aí de abstenção muito grande e acredito que precisamos lutar aí atrás deles. Agora, se caso aconteça o que eu não quero, e boa parcela também do Brasil não quer, que é um ex-presidiário voltar ao poder, eu me pergunto, né, o que o Lula quer fazer agora que não fez nos 16 anos que ele esteve aí no poder à frente, junto com o seu Partido dos Trabalhadores. Eu vejo que o cenário realmente é de luta. Como cristão, vou continuar orando, jejuando pelo nosso país, e não pode desistir, mas o Lula irá enfrentar uma oposição muito forte caso ele vença.
né? O Senado aí agora aumentou com os aliados do presidente Bolsonaro e também aumentou muito no Congresso Nacional. Então pode ter certeza que tudo ali de pautas que a esquerda vai ter para poder atrapalhar e destruir o nosso país, eu serei ali uma coluna para poder defender Deus, pátria, família e liberdade. Ô Nicolas, falando em desafios para o ano que vem, a gente tem uma nova formação do Congresso, uma bancada grande do PL, né, que foi eleita a maior bancada, tem uma maior participação feminina, enfim, a gente tem umas mudanças ali no Congresso Nacional e a gente tem alguns temas que estão aí salpicando, inclusive esse ano, inclusive na campanha. Você vai ter que se deparar com esses temas, né, no ano que vem no Congresso. Orçamento secreto, por exemplo, é um desses temas que você vai ter que se deparar. Você já tem uma posição com relação a isso, porque há uma crítica muito grande com relação a essa distribuição, a política que vem sendo feita, o papel do Legislativo, as trocas com o Executivo, que tem, né, acontecido. O orçamento secreto está aí para dizer que tem acontecido. Como é que vai ser o seu posicionamento com relação a isso? Com relação ao orçamento secreto, é um curupira, né? Só existe mesmo na fantasia. Isso é uma narrativa criada pela esquerda. A esquerda é ótima em jogar jargões, né? Para que, como se querer comparar o maior escândalo de corrupção do mundo, que foi o mensalão, com o orçamento secreto. O orçamento é tão secreto que é divulgado no Diário Oficial da União. E, inclusive, duas candidatas, né, para a presidência da República, Simone Tebet e Soraya, utilizaram ali de grande parte dessa emenda. Então, eu acredito que é bom esclarecer isso já foi esclarecido. Agora, com relação às emendas, eu fui aqui o relator com relação à questão das emendas impositivas aqui para Belo Horizonte. Belo Horizonte nunca teve isso e agora no nosso mandato nós conseguimos fazer isso aqui para BH, que é destinar ali o dinheiro, né, a receita para locais que realmente importam, locais que merecem a nossa atenção, como assistência social, segurança pública, etc. Indicados por vereadores, indicados né? Para o ouvinte que não tem familiaridade, quando o vereador, deputado eleito fala em emenda impositiva, né, é um recurso que o vereador tem à sua disposição, que pode indicar para algumas áreas específicas, né? Saúde, educação, obras, e esclarecendo, metade disso é obrigado para ser para a saúde e esse dinheiro não provém de um aumento de imposto, tá, pessoal? Na verdade, esse dinheiro é retirado do orçamento da prefeitura e é destinado e repartido entre os vereadores. Então, ali no Congresso eu vou manter a minha fidelidade com relação a ser transparente e com certeza não serei uma pessoa que ficarei fazendo aí conchavos, toma lá da cá por conta de dinheiro. Eu acho que o trabalho do legislador vai muito além do que destinar emendas. É claro que é importante, você dedica ali para a saúde, dedica para a educação, deve ser, né, gratificante você conseguir revitalizar uma escola ali numa cidade que precisa desse recurso, mas eu acho que o principal papel do legislador realmente é legislar e fiscalizar. E outra, um ponto importante para quem está nos ouvindo, o papel do legislador não é somente ficar ali colocando projetos. Muito mesmo deputados, eu vi isso, colocando ali como se o deputado fosse um arquiteto, né? Eu não sou arquiteto, eu sou vereador, então quem vive de projeto é arquiteto, eu não sou. Então, acredito que um bom legislador é uma pessoa que não somente coloca bons projetos, mas também impede péssimos projetos de seguirem em frente. Então, lembre-se disso, porque tem muito paspalhão aí querendo se passar por um ótimo legislador, colocando números aí fantasiosos só para poder pagar de recordista aí na internet. Muito obrigado. Nós ouvimos aqui no Itatiaia agora, recebemos os nossos estúdios para uma entrevista ao vivo, o vereador de Belo Horizonte, deputado federal eleito com a maior votação da história de Minas Gerais, Nicolas Ferreira, que terá outros 52 deputados e deputadas, 53 é o número total de representantes que Minas tem no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Desejo ao senhor sorte no seu mandato, que o senhor possa exercê-lo de modo a trazer coisas positivas para Minas Gerais e para o Brasil. Obrigado, João. Obrigado, Alessandro, aos ouvintes da Itatiaia. E um último recado, um questionamento. É muito estranho, né? Cleitinho, Bruno Engler, Nicolas Ferreira, que eram os candidatos do Bolsonaro aqui em Minas Gerais, serem recordistas aí de voto. O Zema na frente, ganhando o primeiro turno, e o Lula aqui na frente em Minas Gerais. É um tanto quanto questionável. Não estou induzindo nada, somente uma pergunta. Acho que a gente ainda pode fazer isso aqui no Brasil. E para quem aí, né, tá talvez aí um pouco desanimado, né, descrente com relação aí à reeleição do Bolsonaro, acredita no seu país, né? Acredita que a gente possa levar a verdade está do nosso lado. A gente precisa aí reerguer as nossas forças e conseguir realmente virar esse jogo. A gente não pode deixar esse ladrão retomar o poder do nosso país. Que Deus abençoe Minas e abençoe o Brasil. A esperança somos nós. Nicolas, sobre esse questionamento que você fez das pesquisas, a gente até vai falar daqui a pouquinho também com um especialista, mas eu queria entrar nesse ponto rapidamente com você. Você acha que foi o quê? Um erro da urna? Não, eu acredito que realmente
possa ter acontecido, cheque ali o próprio questão do TSE. Vi vários vídeos, né, com relações a inconsistências, pessoas que votaram já tinham sido votadas. Eu acho que é importante a gente aguardar. O presidente falou que vai aguardar ali, né, as Forças Armadas, o parecer deles ali, para ver de fato o que aconteceu. Agora, eu não vejo que alguém que vota em mim vota no Lula. Eu bato no Lula 26 horas por dia. O Cleitinho da mesma forma, o Bruno Engler da mesma forma. Então, eu acho que se dá muito. Talvez pode ser também por desinformação. Muitas pessoas acreditam que o Lula voltando, né? Ele é o pai dos pobres, ele lá fazer chover picanha do céu, né? Cervejinha para todo mundo. Que na verdade é uma mentira, né, pessoal? Daniel Ortega, presidente ali da Nicarágua, simplesmente está cesseando a liberdade de culto. O outro amigo do Lula, né, Nicolás Maduro, na Venezuela, as pessoas ali emagrecem cerca de 11 quilos anualmente por conta da fome. Então não caiam nesse papo. Então a nossa estratégia não vai ser juntar marqueteiros para poder ganhar as pessoas com as mentiras. Nós vamos sim pressionar de forma, não como se fosse um opositor, tá, o Romeu Zema, mas quero conversar com o Romeu Zema aqui em Minas Gerais para poder mostrar que, poxa, já era para ter apoiado o presidente desde o primeiro turno, o presidente que apoiou ele no primeiro momento aqui em governo, na primeira eleição, e agora não tem dessa de pensar em apoiar Jair Bolsonaro. De um lado você tem um ladrão, você pode discordar aí do presidente em algumas coisas. Eu só concordo com Jesus 100%, mas a gente não concorda em nada com o presidente, com Lula, né? Então, eu acho que é uma matemática simples. Diante de uma guerra, o que você vai fazer? Ser moderado em combater o seu inimigo? Então, por favor, peço aos mineiros aqui para que peça ao Romeu Zema para não fazer um apoio mais ou menos. Caso contrário, ele falou assim, eu vou pensar o que o Bolsonaro tem de bom para Minas. Liberdade. O que o Bolsonaro tem de bom para Minas? Não vai roubar Minas Gerais. Então, eu acho que o Romeu Zema deu uma deslizada com relação a esse apoio e espero em breve com que ele apoie, não de maneira mediana, mas de maneira forte para que a gente consiga vencer aí essas eleições. Obrigado pela visita aqui a Itatiaia. Nicolas Ferreira, deputado federal eleito pelo PL em Minas Gerais. Até a próxima. Obrigado, João. Obrigado, Alessandro. Obrigado a todos. Deus abençoe. Obrigada, Nicolas.